Bom dia! Como é que vocês estão? Como foi o dia de ontem, sem reclamação? Quem aí bebeu muita água? Rapaz, gente, bom dia! Ó, vamos combinar assim, hein, hoje. Amém, Jéssica, amém. Que hoje a gente venha falar as chaves que estão virando aqui. Talvez algo que você pegue e a outra pessoa não viu, e aí quando você escrever aqui nos comentários, a pessoa consiga ter esse entendimento também. Deixa eu tirar aqui a música para vocês poderem ouvir bem. E eu não vou demorar muito para começar a live hoje, já quero começar falando porque eu acho que o assunto de hoje, gente, vai levar a gente para um outro nível de entendimento de quem Deus é e quem a gente é também em Deus. E entenda que tudo que eu vou falar aqui, gente, recebam com muito amor mesmo, muito amor. E eu tô fazendo isso com muito temor e debaixo de muita obediência, porque o assunto que a gente vai falar hoje não é um assunto fácil. Para muitos, o que a gente vai falar, o que eu vou falar aqui hoje, que a gente vai ler, né, o assunto, ele é gerador, sabe? Não é algo confortável de se entender, de se ouvir. E vamos lá, nós vamos falar sobre paternidade. E eu sei que para muitos isso vai gerar uma dor, porque cada um aqui tem uma ideia do que é ter um pai. Cada um aqui teve um pai diferente. Então, para alguns pode ser um assunto maravilhoso, mas para outros pode ser um assunto que vai gerar muita dor. Mas entenda que a gente só descobre quem a gente é quando a gente descobre que a gente tem um pai que cuida da gente o tempo inteiro. Então, eu acho que esse é um assunto muito, muito importante que precisa. Deus falou pra mim assim, não adianta os próximos tantos dias que tem pela frente se elas não tiverem esse entendimento de que elas são filhas. Então, a gente pode fazer todos os desafios que forem, se a gente não ter o entendimento do que é da palavra de hoje, talvez a gente não consiga desfrutar de tudo aquilo que a gente pode acessar. Então, assim, o que eu estou falando é debaixo de muito temor a Deus, em obediência mesmo, porque eu sei que é um assunto que para muitos pode doer, pode trazer recordações ruins, podem abrir feridas, mas entenda, a gente precisa dar luz a algumas feridas para que elas cicatrizem. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a paternidade de Deus, sobre um Deus Pai, um Deus presente na nossa vida. E eu tenho certeza que se eu abrisse a live aqui, fosse convidando cada uma de vocês que estão aqui, cada uma poderia contar histórias diferentes que tiveram com seus pais terrenos. Algumas teriam histórias muito alegres, sabe, para contar, memórias incríveis. Outras teriam memórias não tão boas, teriam lembranças ruins. E algumas talvez não teriam nem nenhuma lembrança para poder falar. Não tiveram um pai presente. Por isso que eu sei que é um assunto muito delicado. A gente mora num país que a quantidade de mães solos que existem é enorme, gente. É muita mãe criando filho sozinho, é muito pai que largou tudo. Então eu sei que para muitos isso pode ser dolorido de ouvir, mas a gente precisa entender que o nosso pai terreno não é o nosso pai celestial. A experiência que a gente teve com o nosso pai aqui na terra não é a mesma que a gente tem que ter com o nosso pai que está lá no céu. Ele é diferente, sabe? É um outro nível. Então, por mais incrível que seja a sua experiência com o seu pai, cara, não se compara à experiência que você vai ter quando você entender o Deus Pai que você tem. Tudo que você tem acesso nele, quem ele é, quem você é nele também, que isso é muito importante. Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento porque é algo inevitável. A gente transfere a nossa experiência com o nosso pai terreno ao nosso Deus Pai, entende? Então, assim, é incrível quando a gente vai pra igreja, aceita Jesus, vive um novo começo, e às vezes a pessoa trava exatamente na hora de caminhar, e aí fala assim, chega na igreja e fala assim, não, porque Deus é pai. Aí você fala, Deus é pai, gente? Não, mas a experiência que eu tive com meu pai foi muito ruim. Ou então eu não tive experiência nenhuma. Então será que Deus vai ser ausente comigo assim como meu pai foi? Será que Deus vai se esquecer de mim assim como meu pai se esqueceu? Será que Deus não vai cumprir aquilo que Ele está me prometendo, assim como meu pai um dia não cumpriu o que me prometeu? E isso acontece mesmo, gente, de verdade. Quer ver? Vamos botar aqui um exemplo.
Você teve um ex super ruim, tóxico, sabe? Horrível. E aí, o nome dele era fulaninho. Aí aparece depois, anos depois, alguém com o mesmo nome do fulaninho. Sabe o que vai acontecer? Você vai transferir tudo aquilo que fulaninho fez de ruim com você pra essa pessoa. E às vezes a gente não precisa ter nem o mesmo nome. Aquilo ali causou uma ferida tão grande emocional dentro de você que você vai transferir automaticamente. Você vai olhar para aquela pessoa e falar, eu não posso confiar, porque aquilo ali me machucou, aquilo ali me feriu. Então a gente transfere as nossas experiências ruins para aquela imagem que a gente tem. Então, se a gente teve um relacionamento que foi ruim, a gente automaticamente no próximo pode ser que a gente traga feridas e traumas que vai prejudicar. E a gente vai jogar sobre alguém uma culpa que essa pessoa não tem. Então, assim, a mesma coisa acontece com Deus. Às vezes a gente vem com feridas e dores que a gente nem imagina que tem do nosso relacionamento com o nosso pai terreno e a gente transfere para Deus, achando que assim como o nosso pai foi ausente, não cumpriu, Deus também não vai cumprir. Deus também vai ser ausente com a gente. No momento de dificuldade ele vai abandonar, talvez de forma repentina. Então, a gente acaba tendo essa mesma relação de paternidade que a gente tem com o nosso pai terreno, a gente acaba transferindo para Deus. E aí, isso não importa, gente, o tipo de pai que a gente teve. Se foi um pai que era super autoritário, daqueles pais que só aparecia com a gente pra brigar, só senta pra conversar quando tira nota ruim, quando faz alguma coisa de errado. Automaticamente você vai achar que Deus é um Deus autoritário, que tá lá de cima te apontando, só te vê quando você erra, só te vê quando você faz alguma coisa que não tá certo, que ele não é um Deus de amor. Mas aí também, se você teve um pai super amoroso, que foi permissivo demais na sua vida, você vai olhar e vai falar assim, Deus é amor, pode tudo, tá tudo liberado, tá tudo certo. E entenda, gente, amar um filho não é permitir que ele faça tudo. Um pai que ama mesmo, ensina, exorta, mostra o caminho certo a percorrer. Então, às vezes, esse amor todo que a gente põe que Deus é amor, tá tudo certo, tá tudo lindo, vamos viver na graça fazendo gracinha, não é bem assim, gente. Deus é amor, mas Deus também te exorta nas horas que precisa. Deus te ensina como um bom pai. E é isso. Aí, se tudo é permissivo, você acha que Deus é um Deus de amor, um Deus que não pune, e Deus é homem para cumprir cada uma das coisas que Ele fala pra gente. Então, tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que Ele te falou, sejam as coisas boas, seja o juízo, Ele vai cumprir. Porque Ele tem uma palavra só. E a palavra de Deus, a gente sabe que quando Ele libera, Ele cria aquela realidade. Então, assim, é importante a gente entender que Deus vai cumprir as coisas na nossa vida. Talvez você teve uma experiência com seu pai que ele te prometia um monte de coisa e ele nunca fez nada disso, nunca passou de palavras. E aí você acha que tudo aquilo que Deus está te entregando como promessa, você não vai viver. Mas vai, gente. Se Deus te deu essa visão, se Deus colocou, Deus é um bom pai. Eu não sei se tem mães aqui, pais aqui, mas eu tenho certeza que quando você promete algo para o seu filho, quando você quer dar alguma coisa, você não fica mostrando para o seu filho, olha aqui, que legal esse brinquedo novo, olha aqui que gostosa essa comida, se você não tiver a intenção de dar para o seu filho. Assim é Deus, se Ele está te mostrando uma realidade na sua vida, é porque Ele tem a intenção de te dar, só que às vezes Ele precisa te preparar no processo. Se você dá para o seu filho hoje, seu filho tem 5 anos de idade, ele te pede um carro, você vai dar? Não. Porque ele não está pronto para andar de carro, para ter um carro, para sair por aí. Então, às vezes, Deus não está te dando algumas coisas porque você ainda não está pronta. Ele te dando vai te machucar, vai te afastar dele, vai te tirar da presença dele. Então, às vezes, Ele está te moldando para você receber as coisas que você precisa. Então, Deus é um bom pai. Ele é um bom pai, Ele vai cumprir aquilo que Ele está te prometendo. Se Ele te deu uma promessa, você tem uma palavra, você tem tudo. Ele vai cumprir com o que Ele está falando. Ele não é como o seu pai terreno, que às vezes pode ter te falado 1 milhão de coisas e não te deu nada. Então, assim, a gente tem que ter essa ideia de um Deus presente, um Deus que cumpre aquilo que foi chamado. E aí a gente entra também no tipo de pai que é o pai ausente. Aquele pai que sumiu, que foi embora, que não assumiu responsabilidade, que simplesmente não quis, que virou e falou que foi só um erro, que não era nada de importante, que você não foi planejada, esperada. Mas aí a gente vai para Isaías 49,
15. Será que uma mãe pode se esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de vocês. Então, o seu pai, até a sua mãe, pode se esquecer de você, mas você tem um pai lá no céu que ele não se esquece. Entende? Ele te escolheu, ele te moldou desde o ventre da sua mãe. Você não é um erro, você não é uma obra do acaso, você não é algo não planejado. Para Deus, você estava planejada muito antes dos seus pais terrenos imaginarem a sua existência. Ele já tinha te escolhido, ele já tinha te separado, já tinha te dado um nome, um propósito. Caminha de acordo com isso. E aqui eu entendo também que esse pai ausente, gente, pode ser alguém que realmente não quis cumprir com os seus papéis, com o seu papel de pai, mas pode ser também, gente, um pai que te deixou, que você perdeu o seu pai de uma forma assim inesperada, que você não esperava, tipo, uma morte repentina, e isso dói muito. E dependendo da fase que você está na sua vida, com quantos anos isso aconteceu, você vai interromper um monte de coisa, você vai se sentir vazia, você vai... Pai, gente, é referência, é norte, é cuidado, sabe, é ensino. Então, assim, quando a gente perde de uma forma tão assim, do nada, a gente até questiona Deus, tipo, por que o Senhor me tirou? E a gente não entende os planos de Deus. Não sou eu a pessoa que vai te falar o porquê que isso aconteceu na sua vida, mas se você buscar o teu Pai Celestial em secreto, ele te mostra porque cada coisa deu certo, cada coisa deu errado. Tudo que aconteceu na sua vida tem um propósito. Você precisa entender isso, mas quem vai te dar essa revelação é o teu relacionamento com o teu Pai Celestial. Eu posso fazer 1 milhão de lives aqui, mas o que você vai aprender no secreto com Ele não se compara. O que eu tô transbordando aqui na vida de vocês é isso, é algo que eu aprendi no secreto com Ele. E a gente transborda. Mas para cada uma, eu tenho certeza que essa palavra vai falar de uma forma diferente. Vocês vão ter um entendimento diferente do que é um Deus Pai. Eu creio que a palavra de Deus, ela fala de forma única para cada um daqueles que escutam. Então, assim, entenda que em algum momento você pode ter tido a perda do seu pai, ele pode ter estado ausente na sua vida, mas Deus nunca esteve. Você pode ter se afastado algum tempo de Deus, você pode ter se desviado dos caminhos de Deus, mas Ele nunca te deixou sozinha. Ele sempre esteve ali. Ele sempre esteve do seu lado, cuidando, protegendo, te amando. Ele não te deixa sozinho. No seu momento de maior dificuldade, maior dor, que você estava ali chorando sozinha, que ninguém te via, Ele te via. Ele estava ali. E aí você pode falar assim, mas eu não via, mas eu tenho certeza que você sente, sabe? A presença dele ali. E que isso, gente, seja fôlego de vida pra gente. Entender que o mundo pode não estar vendo aquilo que a gente está vivendo. Não pode estar não entendendo as nossas dores, mas Deus nos conhece no nosso íntimo, no íntimo do nosso ser. E Ele sabe cada coisa que está se passando no nosso coração. Vamos lá, o ponto mais importante para isso é: entenda que Deus é Pai, mas Ele não é como seu Pai. Por mais maravilhoso que o seu Pai terreno tenha sido na sua vida, que Ele seja na sua vida, ou por pior que Ele tenha sido, ou por não ter existido, o teu relacionamento com Deus é outro nível, é diferente. O que você vai viver com Ele é a plenitude de uma paternidade. E quando você entende quem você é em Deus e o Pai que Ele é para você, tudo muda ao seu redor. A forma como você se enxerga muda, a forma que as pessoas te enxergam também muda. O seu Pai te conhece, Deus te escolheu, você não é um erro, Ele te conhece, Ele conhece os seus acertos, os seus erros, Ele conhece cada detalhe, que foi Ele que te fez. E ainda assim Ele te ama e Ele te escolhe todos os dias. E o teu papel como filha é escolher a Ele como pai também, todos os dias. Então, assim, vamos para Romanos 8, do 15 ao 16. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai.
O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem testemunha dentro de você que você é filha é o Espírito Santo. Entende que, acho que a parte mais importante, nos torna filhos por adoção. Isso mostra que Deus escolheu cada um de nós. Quando Jesus foi para a cruz e houve todo aquele sacrifício pela nossa vida, aquele momento ali Deus estava escolhendo cada uma de nós. Ele olhava e falava assim: essa é minha filha, eu quero para mim. Essa é minha filha, eu quero na minha vida. Essa é minha filha, ela vai desfrutar de tudo aquilo que eu tenho. Nós somos escolhidas. Para os seus pais terrenos, talvez você seja um erro, um acaso, algo não planejado, mas para Deus, você é escolhida. É um plano dele. Algo feito há muito tempo atrás. Escolhido há muito tempo atrás. Então, por mais que hoje você não possa não se sentir escolhida por um cara legal, pelas suas amigas, pela sua liderança, pelos seus próprios pais, tá tudo bem. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te escolheu como filha. Você quer algo maior do que isso? Ele te escolheu, ele escolheu te adotar. Quando a gente adota alguém, quando a gente está escolhendo. Gente, eu adotei a Margot, foi uma escolha que eu fiz, ninguém me obrigou. Quando você entra numa fila de adoção para adotar uma criança, você escolhe adotar aquela criança, você escolhe viver aquela paternidade. Deus, quando te escolheu, ele estava escolhendo viver essa paternidade. Escolha Deus como seu pai, escolha desfrutar dessa paternidade. Entenda que quando a gente é adotado, né, no sistema de adoção, na parte jurídica agora falando, você recebe tudo novo. Você recebe uma certidão nova, você recebe uma identidade nova. E é isso que Deus está falando aqui. Filha, eu te adotei. Eu quero fazer tudo novo na sua vida. Eu quero te dar uma identidade nova. Eu quero te dar uma vida nova. E a gente precisa caminhar com esse entendimento. De que agora a gente tem uma vida nova por meio de Cristo Jesus. De que agora a gente tem uma identidade nova. E a gente tem que buscar estar em secreto para conhecer. Pai, me revela quem eu sou em você. Eu quero ser uma filha parecida com meu pai. A gente é feita à imagem e semelhança do Criador. Então, quando você vai para o secreto e você entende que Deus é pai, você fala assim: Senhor, eu quero me parecer com meu pai. Eu quero ter os traços do meu pai, eu quero transbordar o amor do meu pai. É nesse nível de vida que eu quero viver. E aí a gente vê exatamente isso em Mateus 14, 23, que é quando Jesus se despede da multidão e vai para o secreto, vai ficar sozinho para orar ao Pai. Então, assim, é isso que Deus nos exorta a fazer. Se despede da multidão, se desliga um pouco do mundo. Vem aqui, eu tenho coisas importantes para te revelar. Senta aqui, vamos conversar. Vem ouvir aqui o que eu tenho para te falar. Eu tenho uma coisa importante para te revelar. Senta aqui para você ouvir o que eu tenho para te falar hoje. Esse é o convite de Deus todos os dias. Eu tenho certeza que se você teve um pai que foi presente na sua vida, ou essa figura paterna na sua vida, você vai entender que você sentava, ouvia histórias e aprendia com aquelas histórias. Por que você acha que Deus é diferente? Que você não vai sentar aqui, você vai ler uma história na Bíblia e que isso aqui não vai edificar a sua vida, você não vai viver uma transformação a partir disso. Você não vai ter uma revelação de quem você é. E às vezes a nossa desculpa é que a gente não tem tempo, é que não dá, é muita coisa. Mas a realidade, gente, é que por mais cansado que você esteja, por mais atarefado que seja o seu dia, se alguém que te ama, você chega cansado em casa, vamos botar uma situação aqui, cheguei cansada em casa, depois de um dia assim, nossa, de trabalho terrível, alguém que eu amo muito, chega pra mim e fala assim: senta aqui, vamos conversar um pouco? Eu quero saber como é que foi o seu dia. Poxa, tem algo muito legal que eu quero te contar hoje que vai fazer muita diferença pra sua vida. Você vai virar e falar assim: ai não, amanhã você fala, eu tô muito cansada hoje. Você não vai, você vai falar, por mais cansada que você esteja, como alguém que você ama muito, que você sabe que te ama muito, você vai falar: tudo bem, eu vou ouvir. Eu tenho 5 minutos, 10 minutos pra poder ouvir e conversar com essa pessoa. Por que com Deus você não consegue ser assim? Por que com Deus a gente fala que não? Hoje eu tô muito cansada, hoje eu fiz muita coisa, não dá. Amanhã, depois, mais 10 minutos é pouco, amanhã eu fico 1 hora, chego amanhã, não deu pra ficar 1 hora. Eu tenho certeza que se alguém virar pra você e falar que tem uma novidade muito incrível pra te contar,
você vai parar tudo que você está fazendo para ir ouvir. Mas porque quando Deus tem uma novidade todos os dias para te contar, a gente acaba negligenciando isso, deixando para depois, por uma outra oportunidade, por um outro tempo, terceirizando essa responsabilidade. A nossa vida de oração, quem constrói é a gente. Nosso relacionamento com Deus, quem constrói é a gente todos os dias em secreto. Eu só tô aqui, essa live só tá acontecendo porque eu tive que construir antes isso em secreto. Eu tive que ser moldada antes, eu tive que entender quem eu era nele. Porque senão eu não conseguiria estar aqui falando pra vocês sobre algo que eu não tenha vivido com ele antes. Então, assim, foi algo que transformou a minha vida, entender a paternidade de Deus. E o mais importante, entender que eu sou filha e caminhar nesse nível. Eu não sou qualquer uma, você não é qualquer uma. Você é filha de Deus. Você é amada, escolhida, separada, herdeira. Como é que você vai caminhar como qualquer uma? Você não pode. Você tem um título. E seu título é de filha de Deus, do Deus vivo, do Deus todo-poderoso, do Deus dos exércitos, do Deus criador do céu e da terra. Como é que você vai andar por aí com cabeça baixa como qualquer uma? Se deixando abalar por qualquer situação? Não dá, gente. Quando a gente entende quem a gente é nele, a gente tem que caminhar de acordo com isso. E aí nós vamos para uma das passagens que é da mais importante, sabe? Eu acho que quando a gente entende que a gente é um Deus Pai, agora que a gente já tem esse entendimento, porque eu creio que vocês têm esse entendimento de que vocês têm um Pai, a gente precisa entender o nosso lugar de filho e viver de acordo com isso. E aí nós vamos para a passagem de Lucas 15, 11. Deixa eu abrir aqui. Que é a parábola do filho perdido. E eu vou lê-la para vocês. Ela é pequena, assim, mas eu vou ler, porque tem pontos bem importantes. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens com a comida do porco, gente, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. Vou parar aqui para a gente poder falar sobre essa parte. Aqui a gente fala sobre um homem que tinha uma grande herança. E um dos seus filhos, o filho mais novo, virou e falou assim: eu quero tudo que é meu por direito. O pai foi lá, dividiu, deu. Até porque ele tinha livre-arbítrio para escolher o que ele queria viver, certo? E aí foi lá e repartiu e deu. E ele pegou todo o dinheiro, foi para uma outra região e gastou tudo, torrou tudo, ficou sem nada, precisando trabalhar. E aí ele foi trabalhar com porcos, sentiu fome, quis comer a comida do porco. E aí ele caiu em si. Pra gente ver o quanto que às vezes a gente sai da nossa essência e a gente entende que, tipo, caramba, eu tô aqui trabalhando com porco, comendo comida de porco, querendo comer essa comida. E quantos dos servos do meu pai tem comida de sobra? E aí ele fala assim: não, melhor do que eu estar aqui comendo comida de porco é eu voltar pra casa do meu pai e ser só um servo. Eu aceito ser um servo escravo, porque a vida como servo na casa do meu pai é melhor do que a vida aqui, nesse chiqueiro, nesse lamaçal. E aí ele volta, ele faz esse caminho da volta. Então, assim, quantos de nós não somos como o filho mais novo, que recebe uma herança de Deus, tem muito e gasta isso, gasta a nossa herança, o nosso propósito, a nossa vida,
E aí a gente se vê num lamaçal e fala assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô vivendo? Isso não é pra ser assim. Caramba, eu tinha uma vida maravilhosa na presença do meu pai e agora eu tô aqui comendo, sabe, migalha, passando necessidade. Eu tinha uma herança, eu era um herdeiro. Hoje eu não tenho mais nada e vou viver aqui? Não, eu prefiro voltar para a casa do meu pai. Lá eu vou ter pelo menos o que comer, eu posso ser pelo menos um dos servos. Eu vou ter uma vida muito melhor do que eu tô tendo aqui longe da presença dele. Então, assim, quantos de nós recebemos algo de muito precioso de Deus, algo que tipo assim, faz a diferença na nossa vida, na vida de outras pessoas, e nós simplesmente desperdiçamos. Nós simplesmente escolhemos abrir mão, largar e viver de uma outra forma. Mas assim, essa é a parte mais importante. O amor de Deus que constrange. E aí a gente continua no 21. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado como filho. E é exatamente isso que acontece quando a gente peca, gente. Isso afasta a gente de Deus. A gente acha que pecou contra o céu, pecou contra Deus e a gente não é mais digno de ser filho. Mas Deus pagou, Jesus pagou esse preço pra gente na cruz. Não tem dívida. Você é filha. Quando você entende, você cai em si, você entende o que você pode viver em Deus, você fala, não, eu sou filha, Senhor, eu me arrependo. Assim como esse filho se arrependeu e voltou para casa, a gente como filha, quando erra, a gente pode se arrepender e falar, pai, desculpa, eu errei. Tô aqui, me ensina. Eu quero fazer de novo. E o mais importante é como o pai responde a isso. Mas o pai disse aos seus servos. O pai nem respondeu ao filho o que ele estava falando. Porque para o filho era algo possível ele ser visto como servo na situação que ele estava. Mas para o pai ele jamais poderia ser. Uma vez que você é filho de Deus, você não vai ser mais escravo, você não vai ser mais empregado. Você é filho. Esse título ninguém vai te tirar. Então ele nem respondeu aquilo que o filho disse. Ele simplesmente virou para os servos e disse, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel ao seu dedo e calçados aos seus pés. Gente, quando ele fala de tragam uma melhor roupa, isso simboliza Deus trocando as nossas vestes. Então, quando a gente erra, quando a gente se afasta, Deus vem e bota uma nova veste sobre a gente. Ele tira o peso, as manchas que tinham antes, e ele traz, quando ele olha para um filho arrependido que voltou para casa, é assim que ele vê. Traz novas roupas, traz um anel, coloque um anel em seu dedo. O anel fala sobre autoridade. Então, quando ele fala sobre o anel, traga um anel para pôr no dedo dele, é sobre autoridade. E logo depois ele fala para trazer um novilho gordo e matar, porque era dia de festa. E aí ele diz assim, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Essa é a atitude de Deus quando a gente erra e se rende aos pés dele. Ele faz festa, ele celebra. Ele fala, esse meu filho estava morto, mas agora ele vive. Ele estava perdido, mas ele foi achado. Nessa história aqui, ele fala que o filho caiu em si e foi caminhando em direção ao pai. Mas o pai, assim que o viu, correu em direção a ele. Isso mostra que o primeiro passo pode até ser a gente que dá em direção a Deus. Mas quando Deus vê um coração rendido, um coração contrito indo em direção a Ele, Ele corre ao nosso encontro. E Ele traz novas vestes, põe um anel e festeja a vida do filho. E aí a gente passa para a segunda parte da parábola, que é a parte que fala do filho mais velho. Que é assim, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este pai respondeu, seu irmão voltou. Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens,
com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. E disse o pai ao filho: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E aí, gente, a gente fala sobre uma mentalidade de escravo. O filho estava ali, ele era herdeiro de tudo aquilo ali, mas a mentalidade dele era de um escravo, porque ele fala assim: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Quantos de nós não andamos como escravos, servindo, obedecendo às ordens de Deus, mas a gente não desfruta da herança que Ele tem para nós, do nosso lugar de filha? E aí eu trago isso para o meio da igreja. Às vezes você está lá na sua igreja há muito tempo, muito tempo. E aí você fala assim: ué, mas eu tô aqui, eu já tô esquentando esse banco há não sei quantos anos, essa cadeira há não sei quantos anos, já tô nesse ministério há não sei quanto tempo, e aí fulana entra hoje e vai receber essa liderança, vai receber isso, vai receber aquilo, e eu que tô aqui esse tempo inteiro. Aí Deus fala assim: mas filha, isso estava aqui disponível para você o tempo inteiro, você não acessou porque você não quis, porque você estava com uma mentalidade de só servir, não quis desfrutar. Entende? Então, às vezes, a gente fica tão incomodado. E isso é muito real. Aqui, em vez de ele se alegrar por aquela pessoa que estava vindo, pelo irmão que estava voltando à vida, ficou chateado, porque a festa para ele parecia ser maior, mas o pai falou assim: mas você está aqui na minha presença o tempo inteiro. Você pode ter acesso ao tempo inteiro. Ele estava com falta disso. Por que você está reclamando de algo que você tem disponível o tempo inteiro e você não acessa porque você não quer? Então, assim, é nesse nível que a gente tem que andar. De entender que a gente é herdeira, que a gente é filha. A gente tem descanso no Pai. Você, como filha, tem direito a entrar na casa, deitar na cama, abrir a porta da geladeira, comer o que você quiser na geladeira. Você, como empregada, como servo, como escravo, não tem. Escravo não deita na cama do Senhor. Escravo não abre a geladeira e come tudo o que quer. Então, por que você, como filha, caminha como escravo? Por que a gente tem essa vontade de andar abaixo daquilo que Deus está chamando a gente, sabe? Então, assim, a gente precisa entender isso, que a gente é amada, escolhida, herdeira. O sacrifício que Jesus pagou na cruz foi para a gente ter livre acesso a tudo isso, ter acesso às realidades do céu aqui na terra. Então, a cura que você precisa, você já tem, acessa. A provisão que você precisa, você já tem, acessa. Você é herdeira. Você é amada. Você não é uma escrava que tem que ficar implorando pelas coisas. Acessa. Seu pai está ali assim: eu quero te dar, filha, eu quero te dar, eu quero derramar na sua vida, me pede, me pede. E você está: ai, Senhor, mas tem tanta coisa mais importante, porque pede, é o teu pai. Cara, imagina você criança. Você não tinha nem noção das coisas que podia ou não podia, e você pedia pro seu pai. Falava: eu quero, me dá isso aqui. Imagina a criança no mercado, gente, no shopping. Eu saio com meus afilhados e fico doida. Tudo quer, acha que a gente é uma máquina de dinheiro. E fala, porque entende que você vai dar, que você vai prover, que você pode, que você é grande. Eles olham pra gente assim, ó: caramba, e é assim que a gente tem que olhar pra Deus. Deus é grande, eu vou sonhar grande porque eu sou filha de um Deus grande. Vou sonhar pouco pra quê? Vou querer pouco por quê? Eu sou filha de um Deus grande, eu vou sonhar com coisas grandiosas. Vou querer coisas grandiosas. Mas como um bom pai não dá tudo na hora que quer. Então tem hora que a gente vai ver assim: não é agora, você não pode, ainda não. Mas você tem acesso às realidades do céu. A sua vida é para andar, gente, no nível daquilo que Deus está te chamando. Você precisa entender, quando você entende quem você é em Cristo, em Deus, a tua paternidade, a tua filiação em Deus, cara, não tem como. Você não vai aceitar migalhas de mais nada, porque você vai falar assim: o meu pai é um Deus grande, que faz coisas grandiosas na minha vida. Por que eu vou aceitar pouco dos outros? Por que eu vou aceitar as pessoas me tratarem com falta de respeito? Não me tratarem com respeito? Por que eu vou aceitar migalhas de amor de pessoas? Se o meu Deus me ama de uma forma tão, tão imensa, eu vou ficar aceitando migalha de homem?
um pinguinho de atenção, uma reaçãozinha no story, um comentário no direct? Se eu tenho palavras de bênção, Deus afirmando todos os dias quem eu sou aqui, eu não vou aceitar menos. Quando a gente entende o pai que a gente tem, o amor que ele tem pela gente não aceita menos das outras pessoas. Então, assim, o nosso convite hoje é esse: caminhar de acordo com aquilo que Deus está nos chamando para caminhar. E, gente, meu Deus, passou muito rápido, já são 7h43. Mas agora é realmente o final. E eu preciso que vocês entendam de verdade isso. A gente precisa caminhar à altura daquilo que Deus está chamando a gente para viver nele. A gente precisa entender quem a gente é em Deus, a paternidade que ele tem na nossa vida. E esse entendimento a gente desenvolve no secreto. Tudo aquilo que eu falei aqui, gente, o Espírito Santo ministrou meu coração no secreto. A gente transborda, entendeu? Então, assim, eu creio que essa palavra vai trazer cura. Eu creio que você vai ter revelação de quem Deus é na sua vida, que ele vai fazer muito mais, gente. Ele é um bom pai, ele não está ausente, ele está te vendo em cada um dos seus dias. E a gente precisa entender isso. Mas pra gente entender quem a gente é em Deus, ter essa nova identidade por parte dessa filiação, a gente precisa passar tempo com ele. E o nosso desafio hoje vai ser escrever uma carta pro nosso pai, uma carta para Deus. A gente vai escrever, hoje é dia da gente falar com ele. Mas falar mesmo, gente, não é uma oração com palavras bonitas, é uma carta. Você vai escrever: querido Pai, querido Deus. E você vai abrir o seu coração. Você vai entender Deus não como Senhor hoje. Você vai entender exatamente, Carol, como Abba Pai, como Paizinho querido. É assim que você vai ver o seu Pai hoje, o seu Deus hoje. Não como o Senhor apontando o dedo, mostrando o erro. Não. Um pai amoroso, que está com saudade da filha, que quer ouvir o que está dentro do coração da filha. Então, nessa carta, não é para você botar palavras bonitas, mas é para você se abrir com o seu pai. Fala o que está passando no seu coração, fala sobre os seus medos, sobre as suas angústias, sobre as coisas que te machucaram, sobre as alegrias que você está tendo na presença dele, sobre os sonhos que você quer viver com ele. Essa carta para ele é para você falar sobre isso. Sobre tudo aquilo que você deseja viver com ele, tudo aquilo que você está vivendo. É uma conversa com o seu pai. Então, esse é o nosso desafio hoje. Antes de terminar a live, eu queria orar, porque eu sei que é uma palavra forte, né? Tudo aquilo que a gente ouviu aqui hoje, mas eu creio que é para gerar transformação, para curar feridas que muitas das vezes a gente nem percebe que tem, porque eu tive muitas feridas que eu nem sabia. Mas quando Deus traz luz, quando o Espírito Santo traz luz, tem cura. E quando tem cura, gente, Deus faz tudo novo, tem tudo novo. É maravilhoso. E eu creio que cada uma aqui recebeu essa palavra de uma forma diferente, cada uma vai ter um entendimento diferente. E essa é a graça de Deus. A palavra dele se renova. A gente tem uma revelação diferente a cada momento que a gente lê e que a gente passa na presença dele. Então nós vamos orar e aí eu vou colocar todo o material da live lá no grupo, tá? O link tá na minha bio e também tá nos stories, que os meninos botaram aqui também. Nós vamos orar e vocês vão lá pro grupo pra gente poder fazer o desafio hoje, tá? Uma carta bem linda para o seu pai. Vamos lá, feche seus olhos, leva o seu pensamento pro seu pai, pro seu Deus que está te vendo hoje. Ele está aí do seu lado, ele está te abraçando. Sinta-se amada. Senhor, eu te entrego a vida de cada uma dessas pessoas que estão nessa live, das que vão assistir depois também, Pai. Eu creio que o Senhor tem uma revelação para cada um presente aqui. Eu creio que o Senhor vai se revelar, Pai, na vida de cada um aqui de uma forma diferente, Pai, de uma forma única. A gente pode ter tido experiências boas, ruins, ou não experiência nenhuma com o nosso Pai terreno. Mas eu creio que as lembranças, as histórias, as experiências que nós vamos ter contigo, Deus, o nosso Pai Celestial, nos marcará para sempre. Mudará a nossa vida, mudará o nosso destino e mudará quem nós somos em Ti, Pai. Que cada uma das pessoas aqui possam entender o seu lugar de filha, de filho, de que foi amado, escolhido, desejado e planejado. Que entendam que é uma nova identidade em Ti, Pai. Que o Senhor tem um propósito, um chamado, algo maravilhoso e único para fazer na vida de cada um aqui.
Senhor, eu te agradeço por cada pessoa aqui, por cada vida que vai ser tocada pela tua palavra. A glória, Senhor, é toda tua. Eu sou só um instrumento. Então eu te agradeço pelo privilégio de poder ser ferramenta nas tuas mãos. Te agradeço por cada pessoa que está aqui online. E eu creio que o Senhor vai se revelar como um bom Pai no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, a live vai ficar salva. Essa live eu tô sentindo de deixar realmente aqui. Então, encaminha para quem precisa ter acesso a essa palavra. Encaminha para quem precisa ter uma paternidade restaurada. Eu vou compartilhar ela nos stories. Eu vou deixar ela salva. Não vou arquivar, tá bom? Porque eu creio que é uma palavra que vai gerar transformação. E é isso. Você é filha, amada, escolhida, desejada. E Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Acessa. Você é herdeira. Acessa essa herança. Acessa a bênção. Acessa a cura. Acessa o renovo que Ele tem para você, para a sua casa. Porque não é algo que vai parar em você, não. É algo que vai transbordar através da sua vida. E vai florescer para os seus filhos, para o seu marido, para os seus pais, para todo mundo que te cerca. Tá bom? Um beijo. Amo vocês, estou muito feliz por ter cada uma aqui. Obrigada mesmo. Para mim é um privilégio poder falar do amor de Deus, do amor que me transformou, que restaurou a minha identidade, restaurou quem eu sou nele. E eu creio que Ele vai fazer o mesmo. O Deus que foi poderoso, o Pai que foi amoroso para fazer na minha vida, vai fazer na de vocês também. Amém? Um beijo e até amanhã, gente.